Bom, irmãos, nós estamos meditando sobre novos tempos, antigos desafios e hoje nós vamos abordar a última questão, o último tema, dessa série. E são desafios do coração que precisam ser trabalhados mesmo em novos tempos, não sei se os irmãos viram, mas eu vi. A Mega Sena acumulou 40 milhões de reais para ser sorteado ontem. Não sei se saiu, Mas você já pensou se você ganhasse 1 milhão de reais? O que você faria? Não digo que tenha ganhado na Mega Sena, mas digamos que você, por um acaso, herdou, fez alguma coisa e teve 1 milhão de reais. Depois de você dar o dízimo, o que você vai fazer com isso, Não sei se você já chegaram a imaginar, É uma tentação, A gente pensar nesses termos. E não pensa muito não, tá? Só um pouquinho, não precisa pensar muito não, porque depois pode achar que 1 milhão é pouco, Pode achar que tem outras coisas mais ainda. E pode gerar cobiça também, Então, o que nós queremos meditar no dia de hoje é o que é isso, o que é essa cobiça. Em Êxodo, nós lemos ali, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. É interessante, que o povo de Deus, povo chamado por Deus, que viu tantos milagres, viu tantas bênçãos de Deus, precise também de orientação desse jeito, porque a natureza humana, ela é muito forte em nós, E continua sendo uma das coisas que vem muito forte, em nossas vidas. Então, não cobiçarás. Você olha para o seu próximo, para o seu vizinho, para pessoas que você conhece e dá aquela tentação de pensar, puxa, olha isso, olha aquilo, tal, que bacana, por que eu não posso ter um igual, Então começa, às vezes, a imaginar. Então, cobiça, o que é isso? O que essa palavra significa? Ela significa desejar ansiosamente, suspirar por aquilo, se encantar, A gente poderia dizer se deleitar também já. Então, em imaginação, em pensamento, você começa já a se deleitar, já se encantar com o objeto da sua cobiça, começa a desejar ansiosamente e não para por aí. Isso é cobiça, É diferente daquilo que você vê, puxa, olha que bom, que bonito, que bacana, que legal, E tudo bem, mas não é para o meu bico. Mas o fato é que a cobiça, ela continua, Então, esse é um problema. E este mandamento é para que a gente não faça isso com nada do que seja do nosso próximo. E se a gente perceber bem, esse mandamento ele está relacionado com vários anteriores nos quais a gente meditou, Então, a cobiça, por exemplo, ela pode levar ao furto, Furtar alguém, aquilo que está cobiçando, Pode levar à idolatria, idolatrar algo, que alguém tenha, você não tem, pode chegar a adultério, homicídio, mata alguém para ficar com
algo que o outro tem. Então, cobiça, ele chega assim, é aquela coisa que está no interior do coração e são aqueles desejos, desejar coisas que não são nossas. Isso é cobiça. Que não são nossas e que simplesmente, ou seja, a gente não pode se apropriar. Não podemos simplesmente chegar e pegar, eu gostei, eu quero. Não é assim, né? Então, cobiça é algo que você não pode, não está ao seu alcance. Se alguém tem algum servo lá, ele disse aqui, né? Um servo muito bom, totalmente apropriado para o serviço que você precisa, né? Você precisa chegar e pedir permissão para o proprietário, para se pode emprestar, ou qualquer coisa assim. Não pode chegar lá e pegar, né? Então, e assim por diante. E a gente meditou bastante nesses temas anteriores, né? E hoje, agora, nós vamos reforçar essa questão. Ela está lá no coração, está lá no fundo. E não é só em questão de dinheiro, né? Essa cobiça não é só questão de bens materiais, mas se refere também a pessoas, né? E aqui se refere à mulher do teu próximo, se refere a servos e servas, né? Funcionários e pessoas relacionadas, jumentos, né? Vamos dizer assim, equipamentos de trabalho também. Então, são coisas que podem ser cobiçados em relação às outras pessoas. E nós vemos ali a gente poderia pensar assim, olha, mas também você pode pensar, pode querer, olha, eu gostaria de ter a inteligência daquela pessoa. Mas eu não posso realmente nem roubar, nem fazer nada, né? Infelizmente. Eu gostaria de ter as honrarias que aquela outra pessoa recebe. Eu gostaria de ter o sucesso, né? Gostaria de ter tanta coisa, aparência de aquela outra pessoa, né? Posição social, o emprego. Gostaria, então, tem muitas coisas que podem ser cobiçadas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 16, diz assim: Tiago 1, 13 a 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, essa questão da cobiça ali, Tiago, ele ele disseca esse processo, né, de cobiçar e chegar até o pecado. Então, esse tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, né, passou ali viu alguma coisa, dá à luz o pecado, né, tendo engravidado, ou seja, tendo concebido, encontrou lugar na sua mente, encontrou lugar no coração, então concebeu. Aí dá à luz o pecado, você já começa a imaginar e planejar, né? E após ter se consumado, gera a morte. Quando de fato, né, você fez algo, então gerou a morte. O diabo, que é o nosso inimigo, ele se aproveita disso. Sabe quais são as coisas do coração, né? Sabe o que é que nos traz cobiça, o que são fraquezas da nossa carne. E se aproveita disso. E vai nos induzir a pecar. Isso sim, isso é o Satanás que nos induz. Ele não... Deus não permite, né, que seja mais do que nós possamos suportar. Mas o diabo vai lá e coloca assim, induz
que nem ele fez com Eva. E o problema é que, o que ele fez com Eva? Ele justificou, né, o desejo dela. Olha, mas não é, vocês não querem ser como Deus, conhecedores, né, do bem, do mal. Então é isso, vocês não vão morrer nada, não, bobo. Então, vê como que é esse negócio, né? O Satanás ali, ele se aproveita da situação para nos induzir ao pecado, vai tentar nos enganar, assim como fez com Eva, e justifica muitas vezes a nossa própria cobiça. Olha, não é tão ruim não, é uma coisa que é boa, vai fazer, é bom para você, né? E às vezes parecendo até justo e até merecido também. Então, é algo que é perigoso para nós. Sabe a grama do vizinho, que é mais verde? Né? É interessante isso, né? É fácil a gente cobiçar aquilo que é dos outros. E, na verdade, a gente deveria ser gratos, nós deveríamos ser gratos por aquilo que nós temos. É assim que Deus, é o plano de Deus para nós, sermos gratos com quem nós somos e com aquilo que nós temos, né? Eu penso assim que o ideal de Deus para nós é que a gente realmente tenha aquilo que é o suficiente para a nossa vida, seja em qualquer área, tenhamos o suficiente, mas não mais do que isso, né? Que nos contentemos com aquilo que Deus nos dá. Sabe que eu fiquei pensando, né? Tem muita gente, né? A palavra de Deus diz que aqueles que querem se enriquecer, muitas vezes caem em armadilhas e talvez até lá no final acabam se afastando da fé. Por quê, né? Será isso? Não sei se os irmãos já pararam para pensar. Cada um de nós tem uma capacidade para administrar ou para lidar com as coisas. Temos capacidade para administrar até esse tanto de dinheiro, ou até esse tanto de responsabilidades, né? Acima disso já foge da nossa capacidade, já foge da nossa sobriedade, né? Fica sobrando, né? Fica sobrando e começa a ser desperdiçado. Mas em que sentido? Né? Fico pensando assim, um pouquinho que você aumenta, digamos, no nível da sua função no emprego. Nível. Se você aumenta um pouquinho, esse pouco que aumentou já abre montes de outras possibilidades, né? Você era só um simples empregado, se você virar um chefinho, aquilo já abre um monte. Você já tem uma responsabilidade, já tem outras coisas em que pensar, né? Tem que lidar, administrar. Se você sobe mais um, já é um monte de outras coisas, né? Aí a gente pensa assim, se o seu salário aumenta um pouco, né? É bom, né? Mas esse pouco que aumentou já abriu um monte de outras também, possibilidades. Eu nem pensava, nem passava pela cabeça tal coisa. Mas agora que tem isso aqui, a gente pode começar a planejar outra coisa, né? Então abre, a gente percebe assim que a cada aumento de coisas multiplicam as possibilidades. E a gente tem um limite, né, de que a gente consegue lidar com tudo e assim bem, né, de maneira construtiva, de maneira assim até cristã, né? Tem coisas assim que a gente consegue, mas começa a passar, talvez nós não estejamos capacitados para lidar com isso, não estejamos capacitados, preparados para lidar com algo que está muito acima, e é onde muita gente tropeça, não consegue mais lidar, começa a desperdiçar, começa a fazer mau uso, né, de algo que não está conseguindo nem usar direito. Mas isso não é um plano perfeito de Deus para nossas vidas, que a gente desperdice, que a gente faça o mau uso.
Então eu penso, né? Deus nos concedeu ali o suficiente para as nossas vidas. Não quer dizer que nós não possamos crescer, né? É diferente. Crescer, vamos dizer, aprender, possamos, né? Chegar ir subindo, né? Realmente aumentando, melhorando a nossa habilidade. Mas estejamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Quando nós começamos a desejar algo que está além, talvez está passando para a cobiça. Tem um pastor que um dia ele compartilhou uma questão lá na igreja dele. Ele falou assim, chegou um dia para mim um membro da igreja, né, uma pessoa ali, pessoa assim, um membro assim, vamos dizer, médio, né, assim na igreja, falou, pastor, mas será que Deus está me abençoando? Será que Deus está contente comigo? Será que, né, será que é assim? Aí o pastor perguntou, mas por que você está pensando assim, né? Ah, porque olha só, Deus promete abençoar nossas vidas com abundância, Deus promete prosperidade e tudo, mas eu vejo assim, a minha vida é mais simples, mas olha só, fulano, o casarão que ele tem, nossa, parece tão bom ali, né? Deus tem abençoado, não que eu esteja desejando, mas eu me alegro com o irmão, mas ele tem lá, olha o outro, aquele carrão, né? E no último tipo, último ano e tal, ele está lá, vai para cima e para baixo, e olha só, fulano vai viajar para a Europa toda, né? Aí o pastor, irmão, bom, eu não tenho uma resposta assim para você, né? Muito pronta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pensada, dar uma olhada nesse assunto e depois a gente volta a conversar. Aí, depois de um certo tempo, o pastor voltou a conversar com aquele membro, chamou para conversar, disse assim, olha, então, vamos voltar a esse assunto novamente, né? E ele disse assim, escuta, irmão, você mora em casa própria? Moro sim, é uma casa simples, tal, mas é minha. Então, você não paga aluguel, né? Verdade. A sua família, seus filhos, como é que eles estão? Eles estão assim, no bom caminho, eles estão bem, estão, né? Ah, sim, pastor, eles estão bem, estudam, o outro trabalha, mas estão firmes aqui na igreja, né? Tá, certo. E você tem um carro? Tem sim, né? Tem um carrinho, ele também é simples, não é tão novo, mas ele está lá. Muito bem, e o irmão tem dívidas? Não, assim não tenho não, porque eu nem penso, né, pastor? Porque não tem muitas condições de ficar sonhando. Aí, o pastor falou, pois é, irmão, então você dorme em paz, né? Você dorme tranquilo? Você, todo dia, você consegue dormir bem? Consigo, sim, né? E você tem alimento na sua casa? Tem, né, tal, a sua família? Pois é bom, sim, né? Não tem problema. Irmão, você quer mais prosperidade do que isso? Será que você quer mais felicidade do que isso? Né? E você ainda dá o dízimo fielmente? Dou, sobra para dar. Eu dou o dízimo e realmente Deus abençoa nesse ponto, né, financeiro. Aí falou, olha, você sabe, fulano, que você disse que tem um casarão, tal, não sei o quê. Então, acontece que ele está cheio de dívida. Ele comprou a casa, financiou e não está conseguindo pagar, né? Então, ele fica naquela luta, porque foi algo que aconteceu algo inesperado e não está conseguindo. Então, parece que está assim, alegre, mas está em muita luta, né? Aquela outra lá, aquele carrão, então, aquilo lá é porque ele trabalha na empresa tal,
Então ele recebe um carro, né, todo ano. Pá. Só que o que acontece com esses tempos, cortes de gastos, ele vai ser demitido. E daí vai acabar com isso. Aí foi falando, né? Aí aquele irmãozinho falou, puxa, é verdade, pastor, né? Eu tenho tudo que preciso, Deus tem abençoado, então eu realmente preciso até me arrepender por ter ficado assim meio revoltado com Deus, né? Então, o que a gente, é um exemplo, né, real, da vida real, o que aconteceu. E daí, o que assim, são coisas que passam em nossas cabeças, né, em nossas vidas. Puxa, fulano tem, eu não, né? Fulano é, eu não. Como que é isso? Como que a gente lida com isso? Para fechar essa série, então eu gostaria de ler aqui um texto de Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 em diante. Nós vamos ler aqui, e à medida que nós formos lendo, vamos colocando, comentando, versículos de 1 a 17. Primeiro, vamos ler ali, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As coisas do alto, né, as coisas celestiais, as coisas que vêm de Deus, né, a vida com Deus. Então, aquela vida para a gente observar aquela vida de um viver santo, né, observando a palavra de Deus, a vida de oração, vida servindo a Deus, pregando o evangelho, ajudando aos necessitados, amando o nosso próximo. Então, são coisas são assuntos celestiais, né? Quando a gente observa. E a preocupação não fique preocupado com as coisas materiais, né? Não coloque o seu coração em juntar apenas os bens materiais, de querer tudo que você vê. Continuando, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Houve uma mudança drástica na vida de vocês. É isso que ele está dizendo. No momento em que nós nos convertermos a Jesus, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, então as coisas mudaram para nós, porque as nossas prioridades mudaram, né? As nossas lealdades mudaram. Aquilo para o qual agora é a prioridade em nossa vida mudou. Não é mais, né, o que era antes. E nossa visão de vida mudou, né? Então, coisas mudaram. E ele diz, agora a nossa vida está escondida com Cristo, ou está guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Essa aqui é a segunda vinda, né? A gente tem essa perspectiva final lá, né? No último momento, se nós estivermos aqui, quando Jesus vier, nós também estaremos com Ele. Mas, se nós não chegarmos nesse ponto, né, de estarmos aqui presentes, né, nós também, mesmo estando já temos morrido faz tempo, também nós estaremos com Jesus nesse momento, né, quando Ele for manifestado em glória. Então, esse é o nosso final. A gente não pode perder esse foco. É o final mais importante para nós, né? Estaremos com Jesus. 5 a 8. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é idolatria. Façam morrer abandonar, considerar morto como se não existisse, essas coisas, né? E aqui, na verdade, ele quer dizer se despir, como você despe uma roupa velha, tira aquela roupa velha, né? A roupa velha da imoralidade sexual, da impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Aqui ele estendeu bastante, mas quer dizer toda sorte de pecado sexual e a ganância, que é o desejo de ter e se satisfazer com mais coisas materiais, né? Então, para abandonar, se despir disso, tirar essa roupa, né, antiga. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Então aqui ele dá uma outra lista, né, um pouco diferente. Ira e indignação são duas coisas juntas, ira e indignação. E dando uma explicação bem simples, significa uma explosão de mau gênio. Então, aquela explosão de mau gênio é essa ira e indignação. Então, deixa para lá. Se você tem esse tipo de coisa, também tira essa roupa da ira e indignação, né? Ele fala da maldade. Essa maldade é aquela maldade moral mesmo, né? De fazer o mal. Maledicência é difamação e aquelas maledicências ou mal falar das fofocas, né? Dos mexericos, que às vezes tem falar mal dos outros. Então isso é maledicência também. É algo que nós devemos abandonar. Linguagem indecente no falar. Essa linguagem indecente no falar são os palavrões, realmente. Cada cultura tem a sua maneira de expressar um palavrão, né? E a gente deve abandonar essa maneira, porque é algo muito ofensivo. E também a grosseria, né? A maneira grosseira de falar com alguém. Isso está envolvendo a linguagem indecente no falar. Grosseria, quando fala-se, não é palavrão, mas são coisas que agridem, né? Ofendem as outras pessoas. Então, 5-8, façam morrer ou dispam-se dessa roupa velha, dessa roupa antiga. 9-12, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então esse é um ponto central aqui. Já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então é para não retornar essas práticas do antigo, né, da sua maneira antiga de viver, mesmo nos momentos críticos. Às vezes, talvez os irmãos já tenham visto, né, pessoas que estão firmes, parecem firmes, mas quando chega um momento de sofrimento, um momento de crise na vida, momentos difíceis, a pessoa começa a descambar, né? Começa a cair na carne, começa a voltar aos velhos hábitos. Então, é esse o sentido. Já se despiram. Não retornem ao seu estado antigo. Às vezes pode haver uma tentação de fazer isso, mas não façam. Vocês já tiraram isso, não vistam de novo essa roupa velha. Já deixa essa roupa velha, já joga fora, né?
E se revestiram do novo, né? Estão agora com uma nova roupagem, e o qual está sendo renovado. Essa nova roupagem, essa nova maneira de viver, está sendo renovada pelo Espírito de Deus em conhecimento. Conhecimento do quê? Né? Em conhecimento da vontade de Deus, em conhecimento da pessoa de Deus, em conhecimento das ordens de Deus, né? Da palavra de Deus. Então, estamos sendo renovados nesse conhecimento. A imagem do seu Criador. Então, a nossa nova imagem não é mais aquela antiga, né? Mas agora o nosso alvo é a imagem de Cristo, né? O nosso Criador, o novo homem. Paulo sempre fala isso, né? Da gente ter a nossa imagem, nós irmos crescendo degrau em degrau, passo a passo, de fé em fé, e vamos chegando à imagem, né? A plenitude da estatura de Cristo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos quantos o receberam, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse revestir, essa nova roupa, isso aqui é o fruto do Espírito, né? Ele está referindo aqui, frutos do Espírito Santo em nossas vidas. 13-15, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportar e perdoar são duas coisas juntas também, que significa a gente viver em comunidade, né? Viver com irmãos em Cristo, e mesmo com pessoas difíceis. Então, existem pessoas difíceis em qualquer comunidade, e aqui por isso mesmo ele diz, suportem, né? Uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É o amor que realmente leva à perfeição na vida em comunidade. O amor, ele não é um mero sentimento de amor, de afeição. Amor é algo muito prático. E esse aspecto prático do amor é que torna o elo perfeito, né? A gente tratar o próximo, o nosso irmão, com amor. Não é apenas a fazer coisas que esse outro irmão gosta, mas por tudo o que ele precisa, né? Isso é o tratar com amor. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. A paz de Cristo, né, seja o juiz. Então, na comunidade, no grupo de pessoas em que nós temos tantas pessoas diferentes, de diferentes origens, de diferentes maneiras de enxergar a vida, né, de se relacionar uns com os outros, nós precisamos seguir a paz de Cristo. Nunca a violência, né, mas a paz de Cristo, né, nós somos chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Então, a direção de Deus para nós, em qualquer situação, é de paz, de reconciliação, né, de pacificação. A gente viu, né, pacificadores são aqueles que promovem a paz. Ao invés de causar conflitos, de causar polêmicas, de causar situações de violência, de coisas assim, ao contrário,
né? O pacificador é aquele que promove a paz, que vai promover uma reconciliação, vai promover uma situação de paz, né, entre os irmãos. E, nesse sentido, sejam agradecidos. Esse aqui é um coração grato, né? É termos o coração grato por aquilo que nós nos tornamos em Cristo e por também tudo que Deus nos concedeu, toda a bênção que Deus também derramou sobre nós, né? Tudo que nós temos, a família que nós temos, né? A igreja que nós temos, a vida que nós temos, então a pessoa que somos. Ser gratos, né? Ter um coração grato por causa disso. Versículos 16 e 17, finalmente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, a ordem de Jesus aqui, na verdade, Paulo, né, está dizendo: habite ricamente a palavra de Cristo em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, essa palavra de Cristo é algo que nós nunca vamos poder desistir, né? Deixar de lado. Sempre. E diz assim, habite ricamente, né? Abundantemente, bastante em nossas vidas, essa palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, né? Corrijam-se, é isso. Aconselham-se no sentido de corrigir aquilo que não está muito bom. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavras, em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizermos, façamos como se fosse feito pelo próprio Jesus. Ou como se tendo a chancela de Jesus, né? Como se tendo a aprovação de Jesus. Isso que significa fazer em nome de Jesus. Não é apenas declarar, eu faço isso em nome de Jesus. Né? A gente ouve muito assim, né? Mas é mais do que isso. É fazer algo que tem aprovação de Jesus. É algo que tem, que Jesus chega, assina embaixo. Coisa assim, que é apropriado para Jesus. Como se fosse feito por ele. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Para a gente concluir, né? O que está por trás destes mandamentos que nós meditamos? É a questão das intenções do coração. Então, é por isso que nós estamos falando, fazendo um check-up espiritual. E, na verdade, é isso, né? Esses 10 mandamentos são aqui como que balizas, marcas, como sinais em que nós olhamos e nós vemos, opa, como é que eu estou, né? Nesse ponto aqui, está mais para lá, está mais para cá. Como que está a minha vida? São balizas, né, que não passam, são balizas que Jesus mesmo, ali no seu momento, na época que ele vivia, ele reforçava, né? Você tem observado isso, aquilo, né? Então, são coisas que não passam, não vão passar. São coisas que a gente precisa sempre observar, ver se a nossa vida está ali, né? E a gente precisa resolver. O que está em nosso coração? A gente precisa discernir, né? Será que nosso coração em determinada área, será que está corrompido ou está de acordo com o que Deus quer? Será que
Existe mentira de Satanás ali contaminando uma área da minha vida? Ou será que é realmente Deus que está tomando conta? Como que será que está, né? Será que a minha vida está sendo habitada ricamente com a palavra de Cristo, com a vontade de Deus, ou com a minha vontade? Né? Será que o que está acontecendo no meu interior? Esse mundo ao nosso redor, ele nos convida, ele nos seduz com muitas coisas que parecem legais, muitos conceitos que parecem interessantes e bons, né? Por exemplo, ele diz assim, acho que os irmãos já ouviram, né? Conceitos como você ser dono do próprio nariz. O que quer dizer isso, né? Isso é bom, na verdade, você ser independente, não ficar dependendo dos outros, tal. Mas carrega um porém aí. Até que ponto você vai ser isso, vai fazer isso? Porque quando a gente pensa um pouco mais, na verdade, é Jesus quem é dono do nosso nariz. É Jesus que precisa ser o Senhor, né, da nossa vida. Jesus que precisa tomar conta, ser o centro, né, da nossa vida. O mundo fala sobre desempenho sexual com Viagra. Vai lá e vai ter mais desempenho. Mas o que é isso, né? Realmente é um apelo, dizer assim, você não está contente consigo mesmo, né? Não sei, mas são apelos que vai criando assim um costume. Todo mundo tem que fazer isso. Não. O que está por trás disso, né? Tem um outro conceito, fazer o primeiro milhão antes dos 30 anos. Bom, isso aí é um negócio lá de cima, né? Vem lá do norte, vem cair aqui, pingar aqui, e nós achamos interessante, né? Assim, é atentador fazer o primeiro milhão. Nossa, deve ser legal, deve ser bom, né? Como que faz isso? Vamos dirigir a nossa vida, planejar a nossa vida para isso, né? Não precisa ser o primeiro milhão, né? Pode ser menos. Às vezes a gente vai, por exemplo, vai para o Japão, né? Teve uma época que foi muito fácil os decassegues ganharem dinheiro no Japão. E o que acontecia, né? Alguns realmente tinham um propósito firme lá e estabeleciam um alvo, e quando conseguia atingir aquele alvo, voltava e pronto. Outros chegavam e se perdiam por lá, né? Ficavam gastava tudo que tinha e tal, e não juntava dinheiro. Com muita gente aconteceu isso. E acabou não voltando. Teve que ir e vir, né? Outros gostaram do país e acabaram ficando por lá, né? Não, aqui está melhor, as coisas funcionam de verdade e tal. Então, ficaram por lá. E tem aqueles que também conseguiram atingir o seu objetivo, voltaram para o Brasil e a realidade era outra e perdeu tudo. Teve que voltar para lá de novo, né? Então, eu não sei se alguém conseguiu fazer isso, né? Chegar num milhão antes com o trabalho no Japão, não sei. Mas isso não é fácil, não. Ser um assalariado e ganhar isso, né? Mas é tipo daquela coisa assim que, para muita gente, isso está além da capacidade de gerir e de fazer algo construtivo, né? Eu quero porque, né, eu quero ser rico e vou fazer tudo o que for preciso para alcançar isso, né? Então, são conceitos que dão problema para nossas vidas. Alguém falou lá, isso aqui eu acho que foi, não vou dizer o nome porque eu não tenho tanta certeza, mas diz: beleza é fundamental. Então, é outro conceito assim que, né, parece legal, parece interessante, mas é algo que não está de acordo com
aquilo que Deus quer para nós. Deus concedeu aparência para cada um do jeito que Ele quis, né? Então, é um conceito deste mundo, não é de Deus. Tem um outro que surgiu aí nos anos anteriores, é proibido proibir. Isso foi lá anos 60, 70, né? Então, tinha aquele movimento hippie, movimento assim que era uma comunidade, todo mundo em comum, né? E maior bagunça. E depois disso, começaram a surgir os problemas. Os filhos que nunca foram proibidos, cresceram sem proibição, viraram pessoas que faziam o que queriam, não tinham limites, né? Então, dava todo tipo de problema. O homem é a medida de todas as coisas. Isso aqui é atual, né? É uma espécie de humanismo, que o ser humano é referência para tudo. Então, se me faz bem, se me deixa feliz, então está certo. Se me satisfaz, então está certo, né? Então, isso é considerar o ser humano medida de todas as coisas. Se me faz sofrer, então está errado. Então não é bom, né? Isso é o que tem gerado muito a maneira de viver atualmente. O ser humano não pode sofrer, não pode ter dor, não pode nada, né? Nada que é ruim. Se tiver, é ruim. E se acontecer alguma coisa assim, não é bom. Então a gente esquece que o próprio Deus, ele é a medida de todas as coisas, e Ele é que nos faz, Ele que concede em nossas vidas o que nós precisamos, né? Às vezes nós estamos passando por um momento de muita alegria, às vezes um momento de muita tristeza, às vezes é um momento de sofrimento, né? Mas com Deus, Deus permite para que nós sejamos fortalecidos, sejamos capacitados para fazer, né? Para que a gente possa ficar mais firme com Ele. Deus permite algumas coisas. E isso não está errado, né? Não é coisa ruim. Deus é que está permitindo. Então, são coisas assim que... outro, né? Todo mundo tem o seu preço. É outro conceito aí. Eu sei que todo mundo tem seu preço. Qual que é o seu preço? Né? Questão de suborno, questão de propina, questão de extorsão. Então, às vezes não é dinheiro, às vezes é outra coisa. Todo mundo tem o seu preço. Qual é o seu ponto fraco? A gente vê assim, muitas vezes, nessa pandemia a gente tem oportunidade de ver filmes, né? Tivemos bastante isso, porque não pode sair, não podia sair, ficava assistindo TV. E nesses filmes tem muitas desses conceitos, né? Qual é o seu ponto fraco? Então, todo mundo tem seu ponto fraco, né? Todo mundo tem seu preço. Então, são conceitos deste mundo que vão entrando em nossa vida no dia a dia. O outro, que eu não lembro, não sei também quem é que disse isso, o amor é eterno enquanto dura. É um despropósito, né, essa frase. É eterno enquanto dura. Ou é eterno ou não é, né? Mas falando o quê? Falando do relacionamento entre duas pessoas, né? Então, são coisas assim, né? Essas declarações assim. Mas, ultimamente, mais do que nunca, a gente tem visto que existe muito marketing de empresas, de coisas que estão criando em nós necessidades que nós não tínhamos. Esse é um problema que é muito atual isso, né? A gente nunca imaginou que ia precisar de algo e pronto, tá lá, né? Por exemplo, um carrão. A gente não precisa de um carrão, na verdade. Tendo um carro que nos transporte, né, com segurança, um certo conforto de daqui para lá, tá bom, né? Agora, não, nós temos que ter aquele que tem a multimídia,
GPS, tem não sei o que, tudo embutido, né? Ar-condicionado até para o passageiro, né? E aqui na Grande São Paulo é blindado também. Então, são coisas assim, né? Que as pessoas vão criando coisas, necessidades que nós não pensamos, que realmente vem a calhar mesmo, né? São coisas que a gente até gostaria mesmo, mas nos fazem pagar mais caro, nos fazem sacrificar mais, nos prendem a objetivos como esse, de tal maneira que se a gente não tiver isso, nós não somos ninguém. Se a gente não tiver esse tipo de coisa, nós estamos fora da curva, né? Então, são coisas que vão criando, né? E por aí afora, né? Todo tipo de situação, seja questão de beleza, né? Produtos de beleza, perfume e tal, né? Isso também é muito comum. Se você não tiver isso aí, a sua vida não vai ser feliz, né? Você só vai ser feliz se comprar esse produto de tal fabricante, de tal coisa, né? Você vai viver novas experiências na sua vida. Então, se vende muito, né? Experiências novas, você vai ter novos horizontes. Você, com esse carro, você vai até o pico lá não sei qual que é a montanha que eles mostram, mas você vai com o carro até lá em cima, né? É 4x4 e tal. Claro que eu gostaria de ter um carro 4x4, né? Mas a gente não pode fazer disso o objetivo da nossa vida. E eu gostaria muito, mas não pode, né? A gente precisa repensar, né, essas coisas que mexem conosco. Outros falam em fama, né, desempenho, e por aí afora. Acabam mexendo conosco e, ao invés de se tornarem uma bênção, pode acabar se tornando uma maldição se a motivação for a cobiça, não for a necessidade, for a cobiça, né? Por isso é que a gente precisa ter esse cuidado. Como que a gente, então, tem essa vida, como que a gente consegue observar esse mandamento, não cobiçar? É quando a gente está com o coração grato diante de Deus, por causa daquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Não quer dizer, assim, que nós estejamos satisfeitos. Eu não tenho nada, estou satisfeito e pronto, vai enterrar o seu talento no chão. Não é isso, né? Não preciso avançar além daqui, não é isso também. Eu não quero me esforçar, não é isso. Não preciso me esforçar, não é isso, né? Mas é desejar algo que é do outro, algo que está além das nossas mãos, dos nossos limites, né? Está além e não nos pertence. Então, por isso a gente precisa estar grato com aquilo que nós temos. É um coração grato. Não quer dizer simplesmente acomodado. Não é isso, né? Não é esse tipo de coisa, mas estar grato com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos concede. Se depois de todo o esforço, de todo empenho, de toda luta, nós estamos em tal ponto, precisamos estar gratos com isso. Deus nos concedeu até aí, né? Mas não quer dizer, né? Lembrando, não quer dizer acomodar, não quer dizer esse tipo de coisa. Gostaria de citar, então, o ponto que eu acho central aqui, versículos 9 e 10, no sentido de despir do velho homem e ser renovado, vestir do novo homem. Né? Está lá em Romanos 12, 2 também. Ele diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para nós deixarmos, né, que Deus renove a nossa mente. Essa renovação vem pela palavra de Deus, né, vem pela transformação do Espírito Santo em nossas vidas, vem por a gente permanecer firme com Deus, abandonar a nossa velha roupa, vestir a nova roupa em Cristo, né, que nós temos em Cristo. É dessa maneira que a gente vai ter essa vida e saber que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não necessariamente possa ser agradável para nós, mas com certeza é agradável diante de Deus. Né? Às vezes nós temos que aprender, passar por alguma situação que não nos agrada, mas que é necessário para nós. Né? A gente pode saber que tudo está debaixo desse controle de Deus e que quando é bom, agradável e perfeito diante de Deus, isso é bom, né? É bom para nossas vidas. Vamos orar? Gostaria, irmãos, que você agora pensasse na sua vida, pensasse aquilo que está no seu coração, você que está nos assistindo também, pensa agora o que está lá dentro do seu coração. Será que você, neste momento, deseja algo que está além da sua capacidade? Será que você está preparado, está capacitado para lidar com algo que você está desejando, né? Será que aquilo é próprio? Quero que você pense, né? Será, ou em outro sentido também, será que você está grato a Deus com aquilo que você é, com o que você tem? Pensa, né? Não quer dizer acomodado, não quer dizer conformado, mas quer dizer grato. Grato pela sua vida, grato por aquilo que você tem. Pode ser que Deus conceda mais, pode ser que Deus, né, no plano dele, tenha outra direção, mas você está grato com aquilo que você tem? Queria que você se perguntasse, onde está o seu coração? Vamos ter uns momentos de oração. Coloca diante de Deus a sua vida. Pode ser que você não tenha nenhum desses problemas. Se você não tiver, graças a Deus, continua colocando a sua vida diante de Deus. Continue firme diante de Deus. Mas se você tem algo, coloca também diante de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celeste, nós lemos, meditamos na Tua Palavra, e a Tua Palavra, Deus, nos fala diretamente sobre questões do nosso coração. E, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja falando, o Senhor esteja transformando, o Senhor esteja tocando cada coração aqui nesta manhã. Cada um, o Senhor que conhece a vida de cada um de nós. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor conhece a situação de cada um de nós. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja transformando, o Senhor esteja mudando, nos ajudando, ó Deus, a não nos conformar com as coisas deste mundo, mas
possamos abandonar a velha roupa antiga do pecado, a ser renovados com a tua palavra, renovados com o teu Santo Espírito em nossas vidas, a vestirmos a nova roupa em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, tua mão sobre cada um de nós, sobre cada uma das nossas vidas, sobre cada área das nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém.